Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, unidos celebremos com fé e esperança como convém aos filhos e filhas de Deus. Então a primeira leitura está em Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45. Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmuiçou. Então foi juntamente esmuiçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais de campo e aves do céu, ele tus entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmuiça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmuiçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte do ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de iodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de iodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro assim, como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste do monte foi cortada numa pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então aqui na primeira leitura, na profecia de Daniel, Daniel fala aqui sobre o sonho do rei, E aqui ele interpreta o sonho do rei. E aqui, na primeira leitura, ele fala: o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído antes. Que nunca será destruído. Antes esmagará e aniquilará todos esses reinos. Então, a gente viu aqui que o sonho é verdadeiro e a sua interpretação. Então aqui, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, depositar a nossa confiança nele, que nós possamos sempre anunciar a boa nova do seu reino. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado de formosas pedras e dádivas. E Jesus disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles.
E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, no evangelho de hoje, Jesus profetiza sobre a destruição do templo de Jerusalém e a respeito dos acontecimentos dos finais da história. O Senhor nada responde diretamente a respeito do quando, do como e dos sinais relativos ao fim. Reserva-se a alertar quanto aos falsos profetas e aos acontecimentos que poderiam indicar a chegada, os acontecimentos ruins que poderiam indicar a chegada do fim, os acontecimentos que poderiam indicar a chegada do fim e seu retorno na parousia. Por isso, os discípulos de ontem e de hoje devem ter a convicção de que mal nenhum lhes acontecerá se mantiverem suas vidas na fidelidade ao Senhor. Ele mesmo diz aqui: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos do céu. Mas, se nós nos mantivermos fiéis ao seu ensinamento, ao seu evangelho, nada de ruim vai acontecer com a gente, mesmo não sabendo quando o fim acontecerá. Vivendo o amor e a fraternidade em espírito de comunhão com os irmãos e com o próprio Jesus, todos serão salvos e viverão em paz para sempre junto de Deus. Então, Silvano Fausti, no livro Uma Comunidade que lê o Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: a necessidade do homem de fazer o mal, porque é egoísta, corresponde à necessidade de Deus de carregá-lo sobre si, porque o ama. Que estas coisas aconteçam primeiro. Esses males não são o fim, não é a última palavra. É aquilo que acontece antes, como ingrediente da nossa vida presente, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.